Cumprimento a todos e que sejamos envolvidos pelo carinho, pelo amor e pela paz do nosso Mestre Jesus. Eu sou a Cleo e estou aqui hoje em nome do Centro Espírita João de Camargo para falarmos sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Essa máxima que sempre vamos ouvir no Espiritismo, porque o ensinamento nos mostra que a reencarnação nesta vida terrena serve para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento moral. E aqui encontramos nossas dificuldades naturais da vida e muitas diversidades de gostos, de necessidades, e tudo isso se constitui em meios para aprendermos e para avançarmos. E a caridade, ela figura como uma oportunidade importante neste processo onde vamos nos aperfeiçoando. Cabe aqui citar também como base principal para a caridade os 2 mandamentos que Jesus nos deixou quando esteve entre nós, encarnado. A lei do amor. Ele nos deixou os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bem, vamos fazer aqui um pequeno parênteses para falar sobre conceitos da caridade em geral. Se consultarmos o dicionário, encontraremos algo assim: a caridade é uma doação voluntária de ajuda em dinheiro, de bens, aos necessitados e desafortunados, como um ato humanitário, seja ele diretamente ou por meio de uma organização ou alguma outra causa digna. E é muito comum no dia a dia que se associe as práticas de caridade com as questões de ordem material, cuja importância aqui é inquestionável, dadas as necessidades sociais e a sobrevivência do corpo físico. Esta é a chamada caridade material, e ela é relativamente mais fácil de se praticar quando doamos dinheiro, roupas, calçados, alimentos e outros. Inclusive, nem precisamos participar diretamente do ato em si de caridade, se não quisermos, porque podemos até encaminhar através de terceiros. Agora, já com a visão do Espiritismo sobre a caridade moral, que nada nos custa financeiramente, mas ela requer de nós um empenho pessoal, ela requer perseverança, disponibilidade de tempo, dedicação, e ela vai nos gerar oportunidades de exercitarmos virtudes e sentimentos nobres, como, por exemplo, humildade, benevolência, paciência, tolerância, compaixão e tantas outras, como solidariedade, empatia, e principalmente o perdão que é uma forma muito sublime de caridade. E quando que fazemos essa caridade moral? Vamos dar aqui algumas situações, alguns exemplos. Quando conseguimos aceitar as diferenças entre nós, quando lidamos uns com os outros de forma harmoniosa, não julgando e entendendo que as pessoas são como são e não como quereríamos que elas fossem. Praticamos a caridade moral quando apoiamos um familiar doente com nossos cuidados, nossa atenção, sem queixas de nossa parte. Quando nos dedicamos a alguma causa nobre em favor de um grupo de pessoas, dos animais, que são nossos irmãozinhos menores, ou mesmo a favor da natureza, o que no futuro certamente se converte em benefícios para a coletividade. Também quando nos propomos ao diálogo com aquele alguém que esteja em situação de desespero e que necessite de orientação, e também quando ouvimos aquelas pessoas que precisam apenas desabafar. Bem, temos várias formas para exemplificar caridade moral. Pode ser verbal, quando proferimos palavras consoladoras, esclarecedoras, edificantes. Pode ser mental, quando fazemos orações, quando emitimos vibrações, emitimos ondas mentais de prece, de perdão e de amor. Pode ser gestual, através de um aperto de mão, de um abraço, de um carinho. Veja, são muitas as formas. Agora, o importante em todas elas é que sempre se faça sem alarde, sem propaganda, sem expectativa de retorno e sem julgamento. Procurando sempre separar o contexto, o assunto, da pessoa.
Por exemplo, o crime e o criminoso. Rejeitemos o crime, mas tenhamos compaixão com a pessoa que o cometeu. Se nós não podemos amar o criminoso e estender-lhe as mãos como Jesus faria, que pelo menos oremos por ele, pela redenção dele. E um dia entenderemos de fato que os criminosos são nossos próximos tanto quanto os melhores dos homens. Bem, eu quero citar aqui alguns trechos extraídos das obras espíritas que vão nos apoiar muito no entendimento desse tema. Emmanuel, por exemplo, diz que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que assim a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Tem outros autores também que dizem que a caridade é uma virtude que caminha lado a lado com a fé e com a esperança. E tem outros que dizem, ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém e ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Bem, tem também, como um bom exemplo, a parábola do samaritano, que fala de um homem vindo de Jerusalém em direção a Jericó, e no caminho ele foi assaltado, foi ferido e abandonado na estrada à própria sorte, estava lá semi-morto. E em seguida passou por lá um sacerdote, um levita, observaram a criatura lá, ferida, desmaiada, não tomaram conhecimento e seguiram o caminho. E passou uma terceira pessoa, um homem samaritano, que foi caridoso. Ele se solidarizou com a situação daquele irmão ali caído e machucado. Ele tratou dos seus ferimentos, ele colocou aquela pessoa no cavalo, levou para uma hospedaria, cuidou dessa pessoa. Então, dos três, ele foi o único que apresentou conduta caridosa e misericordiosa. E tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, e no Livro dos Espíritos, a questão 918, passagens que falam do homem de bem, que seria um modelo para todos nós, onde todos vamos chegar um dia. E ele nos dá um precioso ensinamento sobre isso, falando das características e indícios pelas quais se reconhecem um homem e o seu progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual. Então, essa passagem diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Ele se pergunta se não transgrediu essa lei, a lei da justiça, amor e caridade, né? Se ele não fez o mal, se ele fez todo o bem que ele podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim. Ele se questiona se ele fez aos outros tudo o que ele deseja que lhe façam. Ele é possuído de um sentimento de caridade, de amor ao próximo. Ele faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, sem olhar a quem, e sacrifica seus interesses em favor dos interesses da justiça. O homem de bem é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque ele vê nos irmãos, ele vê em todos os homens irmãos sem distinção de raças, de crenças, etc. Se houver subordinação de outros homens a ele, ele trata-os com bondade e benevolência, porque ele os vê como seus iguais perante Deus, e ele usa de sua autoridade para lhes levantar a moral e não para lhe esmagar com seu orgulho. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele sabe que também precisa de indulgência dos outros. Ele lembra-se das palavras de Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele não é vingativo, e a exemplo de Jesus, ele perdoa as ofensas, pois ele não ignora que, na mesma medida que ele houver perdoado, ele também assim o será. Enfim, o homem de bem, ele vê em seus semelhantes a necessidade de respeitá-los em todos os seus direitos que as leis da natureza lhes concedem, como ele quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados.
Bem, esse aí é o modelo do homem de bem. E é claro que em nosso atual estágio de evolução, ainda não somos assim como ele, como esse modelo, porque todos temos nossas imperfeições e dificuldades a superar. E é fato também que nós temos nossas conquistas, nem tudo é tão ruim. Nós temos consciência e já sabemos discernir entre o bem e o mal. E assim, sabendo que fora da caridade não há salvação, nós podemos optar por investir nossos esforços diários neste sentido. E é importante, é bom frisar aqui que é importante que façamos a caridade, mesmo que ainda não tenhamos sido tocados pela caridade moral. Então façamos somente a material, porque ela há de atenuar o sofrimento de nossos irmãos menos favorecidos em suas necessidades básicas. Mas sobre isso também eu gostaria de encerrar esse nosso encontro de hoje com uma fala do Emmanuel. Esta fala que eu extraí do livro Vinhas de Luz, no capítulo 110. E ele nos chama a atenção para esse assunto de caridade em relação ao nosso íntimo. E ele diz assim: as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Mas antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Sem ela, nós poderemos até levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício. Podemos espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho, na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. O que ele fala aqui é da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. O que ele fala é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Bem, o que eu tinha para falar para vocês hoje sobre esse tema é isso. Agradeço todos que dedicaram tempo para nos ouvir hoje. E como o esgotamento e a profundidade do tema não estão aqui contemplados, pelo tempo ser curto, eu recomendo àqueles que se interessarem que consultem as obras aqui citadas para maiores esclarecimentos. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Vinhas de Luz. Que assim seja. Graças a Deus.